algumas semanas, né? E acredito que vai ser mais quente ainda do que hoje à noite. Dizem que está na época do frio, lá no Amazonas. Então, só deve ser na faixa de 40 a 45 só. Então, um pequeno conforto para a gente. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 21. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre a cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Este lhe está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias, chegou a impor-lhe as mãos para que você voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e veja e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocaram este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Se nosso Deus possa realmente abençoar a sua palavra para os nossos corações. Vamos orar.
Pai, mais uma vez queremos te louvar e bendizer pela tua bondade, pelo teu tão grande amor, especialmente, ó Pai, pela tua salvação. Esta salvação tão maravilhosa que nós recebemos em Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui na tua casa para adorar o teu nome, para engrandecer o teu nome, ó Pai, porque tu és um Deus muito grande. Abençoe, ó Pai, o teu povo. Fale, Pai, aos nossos corações nesta noite e fazer com que possamos sair deste lugar fortalecidos na fé e mais perto do Senhor. Rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, pregador, perseguidor, primeiramente, do Evangelho de Jesus Cristo, que tornou-se um pregador do mesmo Evangelho que ele negava antes. Que poder pode transformar a vida de um homem desta natureza? Um homem, podemos dizer, um feroz assassino, que ele incentivou a morte de Estevão, um fanático religioso, e fez com que esse homem tornou-se um poderoso pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Somente o poder de Deus tem como fazer um milagre assim. Quando as pessoas me perguntam, você crê em milagres? Eu digo, eu creio. Eu sou produto de um milagre de Deus. E cada dia Deus está fazendo milagres, tirando e modificando, transformando, podemos dizer, totalmente a vida de tantas pessoas assim. Homens e mulheres, sem Deus. Pessoas muitas vezes imprestáveis na sociedade. Mas Deus muda, Deus transforma totalmente a vida dessas pessoas. O que sabemos a respeito deste homem? Passado dele. Bom, nasceu na cidade de Tarso, um lugar que era famoso pela universidade naquele lugar. A universidade mais famosa naquela parte do mundo. O homem veio da tribo de Judá. Um homem extremamente religioso. Como nós falamos, ele pertencia ao grupo mais fanático dentro do judaísmo. Um fariseu. Inclusive, era um discípulo de um dos doutores mais famosos do judaísmo, o Gamaliel. Um homem que conhecia as escrituras hebraicas profundamente. Portanto, perfeitamente capaz de levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Agora, esse homem, escolhido por Deus, que não escolhe não foi dele, é Deus é quem escolheu este homem para esta missão. Verificamos que, na hora que o milagre aconteceu, a mente dele não estava pensando muito nessas coisas, nas coisas de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 9, diz, ele soprou ameaças contra os discípulos. Ele estava com a mente cheia de ódio. Ele queria acabar de vez com o cristianismo. Não satisfeito com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, nós verificamos que ele foi até o sumo sacerdote para pegar uma carta para autorizar, colocar todos os crentes de Jesus Cristo, colocar todos dentro da cadeira. Então ele obteve permissão para perseguir os seguidores de Jesus. O que aconteceu para fazer esta mudança na vida desse homem? 3 fatores. Primeiro fator nós encontramos em Atos capítulo 8, onde nós temos um homem chamado Estevão. Estevão foi morto, realmente assassinado pelos judeus, porque ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi a pessoa que consentiu realmente na morte deste homem.
nós verificamos algo interessante acontecer. Na hora que as pedras estão sendo jogadas contra ele, ele orou. Ele fez aquela oração que o próprio Jesus fez também. Pai, perdoa-lhes. Perdoa. Pedindo a Deus para perdoar os seus assassinos. Imagina isso. Isso deve ter ficado gravado, bem gravado, na mente daquele homem. Acredito, pelo menos, ficaria gravado na minha mente. Se eu estivesse matando alguém, ele pediu a Deus para me perdoar. Então, a primeira coisa que contribuiu para a transformação de vida dele foi exatamente esta atitude de Estevão. Sua morte, mas pedindo perdão pelos seus assassinos. Segunda coisa, nós encontramos agora em capítulo 9, versículo 3, ele encontrou com Jesus Cristo. Até este momento, perseguindo os seguidores de Jesus. Considerava Jesus realmente como um vilão. Está no caminho para Damasco, com o intento de colocar todos os cristãos na cadeia. Subitamente, diz a palavra de Deus, que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então, deve ter sido muito forte. Também diz que ele ouviu uma voz, caiu por terra, ouviu uma voz que, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imediatamente ele reparou que este que ele considerava impostor religioso, este Jesus, era Deus. E disse, Senhor, Senhor. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo caminho, agora é cego. Não conseguia enxergar nada. Ele pegaria pela mão e levar ele para a cidade de Damasco. E diz que ele ficou lá 3 dias jejuando. E ele estava, obviamente, profundamente abalado. Eu acho que qualquer um aqui, nessa situação, teria ficado abalado também, não é? Se você estivesse andando pelo caminho e subitamente algo assim aconteceu com você, dá para pensar um pouquinho, né? Talvez mais do que um pouquinho. Algo incrível aconteceu. Um encontro realmente com Cristo ressurreto. Agora, ele está pronto para obedecer a Cristo. Ele está pronto agora para ir para qualquer lugar e espalhar as boas novas do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. É realmente um cristão de verdade. Terceiro fator que nós encontramos aqui é uma pessoa chamada Ananias. Esse homem, obviamente, está bem preparado por Deus. O que sabemos a respeito dele? Bom, primeira coisa, não diz praticamente nada a respeito dele. Diz que era um discípulo. Um discípulo. A verdade, se alguém é um discípulo de Jesus, não deve precisar de nenhuma explicação. Se é discípulo de Jesus, alguém que anda como Jesus, alguém que pensa como Jesus, alguém que age como Jesus, alguém que fala, que conversa como Jesus, alguém totalmente diferente, alguém semelhante a Jesus Cristo. Então, só fala isso a respeito dele. Mas deveria significar muita coisa. Porque para ser um discípulo de Jesus, é algo muito importante. Porque o discípulo de Jesus é a pessoa que anda pelo mundo, revelando realmente a beleza de Cristo para outras pessoas, atraindo atenção para Jesus. Não para si mesmo, para Jesus. E é verdade, qualquer pessoa, pode ser Ananias, seja qual for, se é discípulo de Jesus, pode ser usado do mesmo jeito de Ananias. Basta ser um seguidor, alguém que anda como Jesus andou. Então, sabemos esse a respeito do homem. Outra coisa, o versículo 10 mostra para nós
é que esse homem estava vivendo em contato com Deus. Estava bem sintonizado com o Senhor. Diz aqui, em cidade de Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O que Deus mandou ele fazer? Ele disse, você vai para a casa, né? A casa de Judas, na rua chamada Direita, e você vai perguntar para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está lá orando. Ele escutou Deus falando. Nós vivemos tão perto de Deus que escutamos a voz de Deus. Se Deus quer falar com você, fala com fulano, com Beltrano, Cicrano, você estaria tão perto de Deus que daria para ouvir a voz de Deus? Para saber que Deus está falando para você, mandando você fazer alguma coisa? Como é importante ficar sincronizado com Deus, atento para ouvir a voz de Deus. Muito importante para nós. Então ele chamou esse homem, mandou ele realmente ir para esta cidade. E quando nós perdemos contato com Deus, ficamos numa situação triste. Fazemos tanta coisa errada, não é? Tantas vezes fazemos coisas sem pedir a Deus. E a gente sai dando mal, não é? Por quê? Porque não foi Deus que mandou fazer. Ou nós não pedimos a Deus para mostrar claramente qual foi a vontade dEle. Outra coisa que verificamos a respeito desse discípulo, era uma pessoa muito ansiosa pelo bem-estar de outras pessoas. Veja, versículo 13, nós verificamos aqui claramente que ele realmente estava preocupado com aquilo que Deus mandou fazer. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E chegou aqui, disse ele, com a autorização dos sacerdotes para prender todos os salvos. Ele pode fazer muito mal aqui na nossa cidade. Ele conhecia a reputação de Saulo. Conhecia muito bem. E não confiava nele por causa do dano que ele já havia causado para o reino de Deus. Ele ficou imaginando, e se a conversão dele não é verdadeira? Se de fato ele está fingindo, está aqui para dar um jeitinho e descobrir os cristãos. O que vai acontecer com o povo de Deus? O bom discípulo de Jesus é assim mesmo, sempre preocupado com o bem-estar de outras pessoas. Sempre preocupado. Sempre pensando realmente em fazer o bem para os irmãos e evitar que qualquer coisa errada aconteça. E verificamos uma coisa interessante, até ele questionou. Ele estava em dúvida e disse, Senhor, está certo? Não parece um homem tão ruim? Certo é isso mesmo. Se eu tenho dúvidas, eu vou para Deus em primeiro lugar. Porque as pessoas com as melhores intenções podem nos dar informação errada, nos orientar de um modo errado. Então ele foi para Deus. E Deus mandou ele, disse, vai mesmo, vai direto para lá. E nós verificamos a coisa importante. Confirmando isso, ele foi obediente, ele foi direto. Parou, Deus falou, eu vou. Um bom discípulo de Jesus é obediente. Tem de falar. Às vezes a gente fica em dúvida sobre as coisas, mas se Deus manda, teve tanta experiência isso no Brasil, né? Gente com facão na mão e machado e tanta outra coisa, eu vou evangelizar, parecia tão assim, assustador. Mas Deus falou, fala com eles. Falei. E logo eles abriram o coração e deixaram Jesus entrar. Nós não podemos ter medo. Se Deus manda fazer uma coisa,
Vamos obedecer imediatamente. Ele foi lá e foi direto. Foi lá dentro. Pergunta. Imagina se Deus falasse com você, vocês vão lá para a Coreia do Norte, chegar lá no primeiro-ministro, o chefão de lá, e dizer para ele, meu irmão, você faria? Faria? Se Deus mandar. Deus mandar. Se Deus manda, a gente faz. Mas temos naturalmente de ter certeza que Deus é quem mandou. Né? Mas Ele mandou. E foi. O crente, o discípulo dedicado a Deus, ele obedece o que Deus manda fazer, sem discutir sobre qualquer coisa. Mas o que aconteceu com Paulo? Então ele foi lá, irmão Saulo, deu aquele abraço. Deve ter sido uma surpresa para ele também, né? Mas ele foi. O que nós verificamos aqui é que tratou Saulo como irmão, imediatamente. O Espírito Santo havia feito uma transformação de vida na vida deste homem. Porque Deus havia feito o milagre do novo nascimento. Ele não tornou-se cristão simplesmente mudando de religião, saindo de judaísmo para outro. Ninguém torna-se discípulo de Jesus simplesmente mudando de uma religião para outra. É um milagre que Deus faz realmente na vida de toda e qualquer pessoa. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E muda mesmo. Deus muda a vida de qualquer um. As pessoas descobriram isso logo. Quando estava na Força Aérea, tinha uma maneira muito simples de resolver uma discussão. Estaria no barzinho, discutindo. Tinha maneiras fáceis, muito fáceis de resolver. O negócio ficava quente, é fácil. Só pegava a cadeira, sentava na cabeça da pessoa e foi resolvido o problema. Mas quando Deus mudou minha vida, as coisas mudaram totalmente. Enquanto tantas vezes as pessoas foram advertidas por outras, cuidado do que você fala com ele. É crente, mas ele pode esquecer disso. É? A Bíblia diz que a pessoa nasce de novo. Nasce de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Eu não posso entrar no reino de Deus se não aceitar Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Não tem outra maneira. Posso ser pessoa boazinha, eu posso fazer boas obras, contribuir com muito dinheiro para obras de caridade, tudo isso. Mas isso não salva. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Deus faz o milagre da transformação de vida em qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. À noite que eu aceitei Jesus Cristo, sentado naquele lugar, a pessoa falou comigo, Bill, por que você não aceita Cristo? Você conhece a minha vida. Eu estava na igreja, porque os médicos falaram para mim, se você não acabar com a bebida vai acabar com você. Então, fugiu para ler um livrinho não muito cristão, de Karl Marx. E achei a igreja o único lugar onde eu teria conforto para ler isso ser questionado. Né? E eu falei com ele, rapaz, você conhece a minha vida? Ele disse, eu conheço.
Mas isso você não conhece Deus. Se você abre seu coração e deixa Jesus entrar, Ele vai transformar a sua vida. Isso que aconteceu. Eu simplesmente orei. Só Deus, perdoa meu pecado. Quero ser salvo. E quero uma vida diferente. Quero ser um seguidor de Jesus. Uma oração simples, Deus entrou na minha vida, transformou a minha vida. Mas foi Deus a quem fez. Eu não fiz nada. Eu só abri meu coração. Entreguei para Jesus. E Ele entrou na minha vida. E até hoje está comigo. Este é o milagre. Este é o milagre que transformou a vida do apóstolo Paulo. Esse perseguidor que virou grande pregador e missionário pelo mundo. Foi transformado pelo poder de Deus. Então envolve mudança de coração e de vida. Porque Ele trata realmente do problema, realmente do nosso pecado. Ele que trata, não eu. Ele que trata do problema do meu pecado. Porque Ele não apenas perdoa meu pecado, mas Ele me dá poder para viver de um modo totalmente diferente a partir daquele momento. Dá poder. Não é que eu tenho poder. Ele que dá poder para viver de um modo totalmente diferente. Então, o que significa realmente que vai seguir a Jesus? Bom, em primeiro lugar, verificamos se a pessoa realmente tem de nascer de novo. E a partir desse momento, ele procurou viver uma vida em obediência a Deus. Então, diz a palavra de Deus, por exemplo, no versículo 18, diz que ele foi batizado. Não é que o batismo por si mesmo faz algo. Pelo batismo, a pessoa está dizendo, agora eu morri com Cristo. Sepultado com Cristo. Como Ele ressuscitou, eu saindo da água, ressuscitei também para andar e viver em novidade de vida. Então ele foi obediente. Aceitando Jesus Cristo como Salvador, agora ele foi batizado. E nós verificamos que ele começou a pregar e provar, diz o versículo 22, ele provou que Jesus era o Filho de Deus através das Escrituras hebraicas. Ele pregou a palavra. Jesus Cristo estava no centro da sua vida. Ninguém tem como ser cristão se não tiver Cristo no centro da sua vida. As nossas vidas têm que ser cristocêntricos. Meu modo de pensar, de ser, de ver, de servir é para Cristo. Porque agora Ele é o Senhor. Ele é o dono da minha vida. Porque muitas vezes as pessoas falam que você tem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Não temos como ser. Tem que ter Jesus como Senhor, o dono das nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo agora, ele realmente, sendo batizado, verificamos, começou a provar que Jesus, que era Filho de Deus. E nós verificamos também que ele começou a ter comunhão com outros cristãos. O Filho de Deus, que agora é Filho de Deus, ele procura encontrar com outras pessoas também que são filhos de Deus. Outras pessoas que têm Jesus como Salvador. Nós não temos como viver a vida cristã sem ter comunhão com o povo de Deus. E a primeira coisa que verificamos com o apóstolo Paulo é que ele foi procurar pessoas, outros cristãos, para poder adorar a Deus, para conversar sobre as coisas de Deus, para aprender dos outros. Onde eu morava na Força Aérea, lá na Alemanha, quando as pessoas terminavam o serviço, a gente ia para a igreja. E passávamos horas, às vezes 11 horas, meia-noite, só conversando sobre as coisas de Deus, aprendendo a respeito de Jesus e outros. As dificuldades, as provações, tudo que tinha acontecido, aprendendo como outras pessoas venceram, para que nós pudéssemos vencer também. Então ele vivia em comunhão com o povo de Deus. Realmente a casa do Senhor. E o povo de Deus deve ser realmente o lugar mais procurado pelo povo de Deus. Eu não posso nem contemplar o domingo que eu não posso ir na igreja. Esses dias de férias, eu fico triste. Fico triste.
Mesmo se estão de férias, se eu não posso frequentar, achar uma casa do Senhor, eu fico muito triste. Porque é lá que eu tenho a felicidade de estar junto com o povo de Deus. Louvar, adorar o Senhor e aprender realmente das outras pessoas. Então nós verificamos que o apóstolo Paulo, imediatamente, esse homem que tornou-se apóstolo Paulo, realmente procurou ter comunhão com outras pessoas do povo de Deus. Agora, ele estava pronto para, podemos dizer, receber todo e qualquer problema, pela graça, pelo poder de Deus. Pronto para enfrentar perseguição. Porque ele naturalmente sabia muito bem que ele foi um dos perseguidores da igreja, agora mudando de vida. Ele é alvo realmente de perseguição de muitas pessoas. E temos de lembrar uma coisa: não há nenhuma promessa na Bíblia que nos promete libertação de provações. Ao contrário, a Bíblia é muito clara. Nós vamos sofrer, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar dificuldades. Jesus falou assim, em Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Mateus 5, 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultaram, os perseguiram e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurado, feliz e abençoada é você quando é perseguida por causa da justiça, por causa das coisas de Deus. Porque você está procurando viver uma vida conforme a palavra de Deus. João Jesus falou assim, falei estas coisas para que em mim possais ter paz. Neste mundo você terá problemas, mas tenha o coração. Eu venci o mundo. E porque ele venceu, nós também seremos vencedores. Nós seremos vencedores. Porque o mesmo poder que operou na vida de Paulo também opera em nossas vidas hoje em dia. Temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Mas, com tudo isso, versículo 28 mostra que ele continuou e pregou destemidamente. Veja bem, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Saulo aprendeu logo. Ser fiel ao Senhor vai trazer dificuldades, mas com muito coragem, como nós verificamos hoje de manhã, né? Com João Batista, né? Que ele realmente era corajoso, destemido, pregou, falou. E o cristão nunca fica amedrontado, nunca fica preocupado com a perseguição, porque está falando a verdade e fazendo o trabalho de Deus. Amados, a vida cristã não é fácil. O Senhor Jesus Cristo nunca prometeu facilidade. E na medida que a vinda do Senhor se aproxima, vai piorar cada vez mais. E eu creio que não é muito longe realmente. Mas ele foi fiel e pregou o Evangelho. Tornou-se um discípulo de Jesus. As pessoas começaram a ver Jesus nele. As pessoas estão vendo Jesus em nós, hoje à noite. A nossa maneira de conversar reflete Jesus.
a nossa maneira de agir, deixa as pessoas, puxa, aquele sujeito parece com Jesus. A nossa maneira de tratar as pessoas reflete Jesus. Saulo, perseguidor do Evangelho, tornou-se pregador do Evangelho pelo poder de Deus. E o que Deus fez na vida dele, pode fazer na vida de qualquer pessoa aqui hoje à noite. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador pessoal, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, então hoje à noite, basta fazer o que eu fiz tantos anos atrás. Alguns aninhos aqui, né? Mais ou menos foi 1956. Pouquinho antes do seu tempo, a maioria. Né? Mas sabe uma coisa? Deus nunca falhou nenhuma vez durante todo este tempo. De 1956 até hoje, Deus é fiel. Porque Ele realmente é um Deus maravilhoso. Nós temos um Salvador, Jesus. Sai, fala com outras pessoas a respeito dele. Não deixe as outras pessoas passar realmente para a eternidade sem ouvir esta mensagem. Seja realmente um Paulo, uma pessoa que prega este evangelho maravilhoso. Leva até os confins da terra. Ananias, só um discípulo, só isso que sabemos. Mas foi usado para trazer este homem aos pés de Jesus. Amados, todos nós temos o potencial para fazer a mesma coisa. Vamos levar esta mensagem gloriosa até os confins da terra. Vamos levar para todas as partes de Londres e espalhar esta mensagem maravilhosa. Jesus salva. Salva. Vamos sair daqui com esta certeza de que nós temos a salvação. Que se você não tem essa salvação, basta fazer o que eu fiz naquele dia. Pedir ao Senhor para perdoar o meu pecado. Para transformar a minha vida. Para entrar no meu coração e ser o meu Salvador. Ele entrou, sem mais ou menos. Nada aconteceu, os céus não se abalaram, não tinha luzes caindo do céu, nada mais. Mas eu saí de lá, transformado pelo poder de Deus. E a perseguição veio logo. Que eu voltei para o meu lugar, naquela noite, já foi tardinha. Alguém tinha falado, Bill, começa a testemunhar logo que você é um crente. Ora, eu entrei naquela sala, 40 homens ao redor, e eles me conheciam bem. E ajoelhei ao lado da minha cama e comecei a orar. Para alguns momentos, um silêncio, depois umas risadas, e finalmente veio um sapato, bum! Veio do alto, só para testar. Já começou, primeira vez, a noite mesmo que aceitei Jesus. E o inimigo manda realmente as provações, mas somos mais do que vencedores. E até hoje, Deus realmente tem provado que eu tenho a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, se você não tem Jesus no seu coração, hoje mesmo, antes de sair daqui, procura alguém, abre seu coração e pedir a Jesus para entrar. E amados, vocês que já têm Jesus, então leva esta mensagem gloriosa até os confins da terra. Não é só a Amazônia que precisa de mensagem. Londres precisa também. E todas as outras partes daqui da Grã-Bretanha. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Pedir o pastor Kleber para dirigir a segunda parte do nosso culto aqui com a ceia do Senhor.